em todo o mundo significa lugares altos, lugares baixos, lugares pobres, lugar rico. Eles não deveriam escolher lugar para pregar o evangelho. Quando ele diz, ide por todo o mundo, eles não poderiam fazer acepção do lugar. Não poderiam fazer acepção de cidade, de estado, de bairro. Eles tinham que pregar o evangelho em todo o lugar. E ele disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Ele está dizendo, preguem o evangelho. Evangelho significa boas novas. Eles tinham que pregar o evangelho. No mínimo, uma pessoa que assume o altar, uma pessoa que sai na rua, o mínimo que ele tem que fazer é pregar o evangelho. O evangelho significa boas novas. É eles anunciarem as boas novas trazidas por Cristo, que era o reino de Deus para todos aqueles que se arrependessem. Terceiro, a toda criatura. A criatura aqui não são os animais, não são as aves do céu. A criatura aqui são todos aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Salvador das suas almas. A criatura aqui são as pessoas que ainda não reconhecem Jesus como Salvador da sua alma. Por que toda criatura? Porque uma pessoa que ainda não crê que Cristo Jesus é o Filho de Deus e que não entrega a sua vida a Ele, ainda é uma criatura. Para se tornar filho de Deus, nós temos que entregar a nossa vida a Jesus de Nazaré. O capítulo 1 de João, no versículo 11 está escrito, veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, Deus lhe deu o poder de se tornar filho de Deus. Você é filho de Deus. Você aceitou Jesus, você é filho de Deus. A ordem de Jesus era ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E ele vai dizer, quem crê e for batizado, será salvo. A primeira coisa é crer. A segunda coisa é ser batizado. Alexandre, para ser salvo tem que ser batizado? Sim, é um requisito para a salvação. Por quê? Porque primeiro eu creio e depois eu me batizo. Significa o batismo? Significa matar o velho homem e andar em novidade de vida. O que significa o batismo? Significa uma confissão pública de que nós se arrependemos dos nossos pecados. Então, esta pessoa será salva. Quem não crê será condenado. Jesus manda pregar o evangelho, mas ele não força alguém a crer. Jesus manda pregar o evangelho, mas ele não força as pessoas a acreditarem. A condição é, vocês vão ouvir. Se crer e for batizado, ou seja, confissão pública, será salvo. Se não crer, será condenado. A importância aqui é pregar o evangelho, mas a responsabilidade de querer aceitar ou não é de quem está ouvindo. Amém? A Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai dizer para os discípulos que quando eles estão indo pregar o evangelho, 5 sinais vão acompanhar. 5 sinais vão seguir. Só que o que me chama a atenção é que quando Jesus, ele vai dizer para os discípulos, e estes sinais seguirão aos que creem. Jesus está comissionando os 12. Só que os sinais não vai seguir os 12. Os sinais vai seguir quem crê. Ou seja, se 2 entre os 12 acreditar, esses sinais seguiriam aos 2 que acreditavam. E 10 os sinais não iam segui-los. Porque a condição aqui não é para quem prega bonito. A condição aqui não é para quem tem uma boa oratória. A condição aqui não é para quem profetiza. A condição aqui não é para quem fala em mistério. A condição aqui não é para quem é rico. A condição aqui não é para quem tem título. A condição aqui
não é para quem tem posição. A condição aqui não é para quem tem status. Os sinais só seguem quem acredita. Aleluia, louvado seja Deus. Eu posso pregar bonito, posso cantar bonito, posso dirigir culto bonito, posso ter uma boa oratória, posso ser formado em teologia, em bacharel, em faculdade teológica. Se eu não acreditar, eu não expulso o demônio, não falo novas línguas, não curo ninguém. Mas se acreditar, Labracaiaté, os sinais seguirão aos que crerem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os sinais não é para quem tem título. Os sinais não é para quem tem posição. Os sinais não é para quem o óleo desceu na cabeça. Os sinais é para quem crê. Eu vou abrir um parênteses aqui. Os sinais não é para quem é pastor. Os sinais não é para quem é presbítero. Os sinais não é para quem é evangelista. Os sinais não é para quem é diácono. Os sinais é para quem crê. Se acreditar, os sinais entram junto com você. Se acreditar, os sinais andam atrás de você. Se acreditar, os sinais entram na tua casa, entram na tua família, entram na tua vida, entram no casamento, entram no ministério. E aonde você pisar a planta do pé, diz a Bíblia que os sinais correrão e te seguirão. Quem acredita aqui, levanta a mão para dar glória ao Todo-Poderoso. Os sinais não dependem de título, depende da crença, da fé que a pessoa tem. Oh, aleluia! Louvado seja Deus. Sinais acompanham quem crê, quem acredita. Independente da posição e de título. É para os que creem. Agora o que chama a atenção é que os 12 são apóstolos. Só que Jesus não está prometendo que os sinais seguiriam os 12. Jesus está prometendo que os sinais seguiriam quem? Crescem. Independente que você seja membro, se não tem posição, Jesus não está procurando isso. Jesus não quer saber disso. Jesus quer saber se você acredita. Se acreditar, os sinais vai seguir você. Pode colocar mãos no demoniado, o demônio vai ter que sair. Pode colocar a mão no enfermo, a enfermidade vai ter que sair. E se quiser, em nome de Jesus, vai falar língua estranha e vai profetizar no nome de Jesus, porque os sinais seguem quem crê. O primeiro sinal, esses sinais seguirão aos que creem. Primeiro sinal, em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome expulsarão demônios. Veja que o demônio aqui não sai em outro nome a não ser o de Cristo. Veja que uma das formas de expulsar demônio é em nome de Jesus. Agora, por que em nome de Jesus? Porque o nome representa a pessoa de Cristo. O nome representa a autoridade de Cristo. O nome representa a vitória que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. O nome tem autoridade. O nome representa Cristo. Quando um embaixador de outra nação vem para o Brasil, ele vem no nome do presidente da nação. Então, se ele vem no nome, as portas aqui no Brasil são abertas para ele entrar. Por quê? Ele está vindo no nome de alguém. E esse nome tem autoridade. O nome de Jesus é que os demônios respeitam. O nome de Jesus é o que os demônios se prostram. É no nome de Jesus que os demônios partem de retirada.
O demônio não está com medo da minha boa oratória. Os demônios não estão com medo do meu terno. Os demônios não temem o sapato que eu estou calçando. Agora os demônios temem ao nome de Jesus de Nazaré. Oh, aleluia, glória a Deus. Agora eu estava pensando aqui, por que é que os demônios, eles tremem perante o nome de Jesus? Por que é que os demônios se sujeitam ao nome de Jesus? Aí eu descobri umas coisas tremendas aqui na Bíblia Sagrada. Eu descobri que o nome de Jesus não foi dado pelo homem. O nome de Jesus foi dado pelo próprio Deus. Aqui na terra, o meu nome foi dado pela minha mãe. O nome dos meus irmãos foi dado pela minha mãe no cartório. Mas o nome de Jesus, não. O nome de Jesus foi dado pelo próprio Deus. A Bíblia diz, em Lucas capítulo 1, versículo 30, que o anjo Gabriel vai falar para Maria: tu conceberás e darás à luz um filho, e colocar o nome dele de Jesus. Se ela quisesse colocar João, não. Se ela quisesse colocar Bartolomeu, também não. Se ela quisesse colocar outro tipo de nome, não. Quem deu o nome de Jesus foi o próprio Deus Todo-Poderoso. Por que que os demônios se prostram e tremem perante o nome de Jesus? Aí eu descobri umas coisas poderosas aqui. Isaías capítulo 7, versículo 14 está escrito: e o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e colocará o nome dele de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O nome de Jesus significa que Deus está conosco. Isaías capítulo 9, e no versículo 6 está escrito: um filho nos nasceu, um menino nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aleluia! Por isso que o demônio, ele estremece perante o nome de Jesus. O nome de Jesus representa o próprio Deus conosco. O nome de Jesus é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, é Pai da eternidade e é Príncipe da paz. Aleluia! Porque os demônios se submetem ao nome de Jesus. Em Filipenses capítulo 2, do versículo 9 até o 11, está escrito que Deus lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, pelo que todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia! Deus deu um nome que é sobre todo o nome. Isso quer dizer que existem nomes aqui na terra que têm a sua autoridade, que têm a sua magnitude. Mas Jesus recebeu um nome que é acima de todo nome. Se tem nome na terra que tem autoridade, se tem nome na terra que tem magnitude, o nome de Jesus é sobre todos os nomes, qual todo joelho se dobrará. Ao nome de alguns homens na terra, os joelhos se dobram. Ao nome de alguns nomes das nações, eles têm que se dobrar. Por exemplo, a estátua de Nabucodonosor, se dobraram perante a estátua, representava Nabucodonosor. Mas eu quero ver se existe algum nome nessa terra que os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra se dobrem. Não tem. Por isso o nome de Jesus é sobre todo nome, porque todos os joelhos se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. É o nome de Jesus. Esse nome é tão poderoso que quando Jesus vai comissionar os 70, em Lucas 10, a Bíblia diz no versículo 17,
que quando eles voltam alegres, voltam contentes, e diz para Jesus: os demônios nos submetem pelo teu nome. Louvado seja Deus. Aleluia. Ao nome de Jesus não tem macumba que fique em pé. Ao nome de Jesus não tem demônio que resista. Ao nome de Jesus não tem entidade que permaneça. Eita Deus Todo-Poderoso, Jesus diz: em meu nome expulsarão os demônios. E quando os demônios saem, eles saem com toda a sua bagagem e parte retirada. Nessa noite Deus me trouxe aqui para te dizer que você tem autoridade para expulsar os demônios em nome do Senhor Jesus. Chega hoje na tua casa, quando você pisar o pezão dentro da tua casa, na autoridade do nome de Jesus, começa a profetizar dizendo: em nome de Jesus a enfermidade sai. Em nome de Jesus a inveja sai. Em nome de Jesus a enfermidade caia por terra. Em nome de Jesus toda maldição saia. E ela vai ter que sair, porque não há capeta, não há diabo, não há inveja, simpatia que fica em pé perante o nome de Jesus de Nazaré. Em meu nome expulsarão demônios. Aleluia! Esse nome é tão poderoso que a salvação só nesse nome. Atos 4:12. Debaixo do céu não há um nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. O nome dele é Jesus. Segundo sinal, falarão novas línguas. Falar em língua tem dois propósitos. O primeiro propósito é alcançar as nações. O segundo propósito é edificar a si mesmo. Dentro da teologia, existem dois tipos de língua. O idioma de uma língua estrangeira e falar em mistério com Deus para nos edificar. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando os discípulos estão no cenáculo e eles recebem a promessa do Espírito de Deus, eles começam a falar em outras línguas. Esse dia estavam reunidos povos de outras nações, porque era a festa do Pentecoste. A Bíblia diz que eles ficam pasmos e eles começam a dizer: como pode? Esses homens são hebreus e estão falando no nosso idioma. Existia gente da Itália, de Roma, de Lídia, da Perene. Cada um dos apóstolos falava em uma língua. Um falava na língua romana, o outro falava na língua italiana, o outro falava na língua babilônica. Esse é um dom de língua que o Espírito Santo de Deus nos concede para falar. Ou seja, é uma pessoa que nunca estudou uma língua estrangeira, mas o Espírito de Deus capacita esta pessoa para falar uma língua estrangeira. Significa xenolalia. É uma língua estranha, estrangeira, que a pessoa nunca estudou, mas fala, porque acredita no poder do Espírito Santo. Segundo tipo de língua é a língua que nós falamos em mistério com Deus, que só Deus entende. 1 Coríntios 14, no versículo 2 ao 4, diz a palavra de Deus que quem fala em língua, fala com Deus. O homem não entende, porque em mistério fala com Deus. Espera aí, aqui está dizendo que o homem não entende, então não é xenolalia, não é uma língua estrangeira de outro idioma.
é mistério com Deus, porque o homem não entende. Aí a Bíblia diz, 14, versículo 4 de 1 Coríntios, no mesmo capítulo, diz que quem fala em língua edifica a si mesmo. Então, 2 propósitos em falar em línguas, esse sinal. Primeiro propósito, alcançar outros povos. Segundo propósito, edificar a si mesmo. Louvado seja Deus. Segundo sinal, falarão em línguas. Se você acreditar, Deus batizará alguém aqui com o Espírito Santo e você falará novas línguas. Eu não sei se é outro idioma, mas eu não sei também se é mistério com Deus. Mas existe 2 propósitos. O primeiro propósito para alcançar os povos. Segundo propósito para edificar o crente. Deus está dizendo que esses sinais vai seguir alguém para falar novas línguas. Deus vai destravar a mente. Deus vai destravar a língua para você falar em língua estranha. Porque a língua estranha edifica o crente. A língua estranha levanta o crente. A língua estranha anima o crente. A língua estranha fortalece a alma. A língua estranha fortalece o espírito. E em nome de Jesus Cristo, fale em línguas estranhas. Fale em outras línguas. Eu não sei se é outro idioma e não sei se é mistério com Deus. A de mistério com Deus edifica você mesmo. A outro idioma é para alcançar outros povos. E a Bíblia diz que esses sinais vai seguir se você acreditar. Agora, quando Deus conceder essa nova língua, de repente não vai ser aqui na igreja. Pode ser lavando roupa, trabalhando em casa, pode ser dentro do ônibus. E a gente sabe daquele corinho que ele acreditou e Deus escolheu batizar ele dentro de um ônibus cheio. Aleluia! Louvado seja Deus. E quando tiraram ele dentro do ônibus, porque acharam que ele estava louco, chamaram a polícia. O policial, quando tocou, também começou a falar em língua estranha, porque o policial também era crente. Aleluia! Aí todo mundo começou a fazer o sinal da cruz, dizendo: está todo mundo doido. Não é doido não, é que esses sinais vai seguir quem crê. Quem crê vai ser batizado com o Espírito de Deus. Receba o batismo do Espírito Santo de Deus. Receba, é para nós, é para nós, é para nós. É o cumprimento da profecia de Joel, é para nós, é para nós, é para nós. Destrava a língua, destrava a mente. Abra a boca, fale mistério com Deus. Edifica a tua alma, edifica a tua vida. Esse é um dos propósitos de falar em língua: edificar a si mesmo, edificar a alma, edificar a vida, edificar o espírito. Fale em mistério com Deus. Esse dom é para você. Esse sinal é para você se edificar, para você se levantar, para você se animar na presença de Deus o Todo-Poderoso. Abracanta labracaiaté, labrachanda labracaiaté, abracantu que anda labracaiaté. Aleluia. Deus, destrava agora, Jesus, destrava. Espírito Santo, esses propósitos de língua é para edificar a vida do cristão. Se o Senhor tem propósito de levar ele para outra nação, dá esse idioma para estrangeiro, para ele falar em outras línguas também. Mas se é para ficar aqui no Brasil, meu Deus, concede para ele falar em mistério com o Senhor, para que ele edifique a sua alma, a sua vida. Abracai, lá tu que anda, lá abracai até. Receba agora em nome de Jesus de Nazaré. Fale em língua estranha. Aleluia. Terceiro sinal.
Terceiro sinal. Pegarão as serpentes. Alexandre, Jesus está dizendo que eu tenho que sair por aí pegando serpente? Não. Isso aqui é um significado espiritual. Todos nós sabemos que serpente na Bíblia representa o inimigo das nossas almas. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Todos nós sabemos que a serpente era dos animais mais astutos que Deus criou. A serpente enganou Eva, induzindo ela a pecar contra Deus. Quem nos induz a pecar contra Deus é o inimigo das nossas almas. Em Apocalipse 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que é chamada de diabo. Jesus, no capítulo 10, versículo 19, ele vai dizer para os discípulos: eu vi Satanás caindo do céu como uma estrela. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. O que significa então pegar em serpente? Pegar em serpente significa que Deus vai dar autoridade sobre os espíritos malignos. Que Deus vai dar autoridade para vencer o pecado, para vencer o engano e para vencer Satanás. Pegar em serpente significa que nós vamos ter autoridade sobre eles e não eles ter autoridade sobre nós. Esse é o terceiro sinal. A gente vai ter autoridade sobre as serpentes, sobre os espíritos imundos, sobre a força do mal, sobre o engano que representa Satanás, sobre o pecado que ele induz as pessoas a praticar. Esse sinal vai se concretizar na vida daqueles que creem. Você vai ter autoridade para vencer o mal. Você vai ter autoridade para vencer a maldade, para vencer as astutas ciladas do diabo, para vencer as setas malignas. Você vai ter autoridade para pegar em serpente e pisar em escorpião. É Deus dando autoridade sobre os espíritos do mal. Quarto milagre, quarto sinal: quando beberem alguma coisa mortífera. Significa isso? Jesus está prometendo que vai proteger os cristãos que estão em missão em cada situação involuntária. Aqui uma proteção dada por Deus. O quarto sinal significa que se nós bebermos alguma coisa mortífera, não vai causar dano algum. Agora, o que me chamou a atenção: coisas mortíferas é veneno. Coisas mortíferas são substâncias que vai fazer mal tanto para o homem como para os animais e as aves do céu. Agora, o que Deus colocou no meu coração foi isso. A coisa mortífera a gente não enxerga. Se tiver em um copo d'água, em um prato de comida, a gente não consegue enxergar, porque vai estar invisível aos nossos olhos. Aí foi que Deus colocou no meu coração a palavra. Deus está dizendo: se beberem alguma coisa mortífera, não vos causará dano algum. É Deus dizendo: eu vou proteger vocês dos ataques invisíveis que vocês não vê. Oh, aleluia! Glória a Deus. Se nós soubéssemos de tanto o que Deus nos livrou das coisas mortíferas dessa terra, se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, por um minuto sequer, a gente enxergaria as coisas mortíferas que tentam nos matar. Ah, se Deus abrisse os nossos olhos, a gente enxergaríamos quantos livramentos Deus tem dados para nós daquilo que é invisível. É Satanás abrindo cova,
É Satanás armando laço. Só que a gente não vê porque está invisível. Mas Jesus está dizendo: aleluia, quando beberem alguma coisa mortífera, não vos causará dano algum. É Deus dizendo: eu vou proteger de todo laço invisível. É Deus dizendo: eu vou proteger de tudo aquilo que é mortífero. Deus nos livra e Deus nos guarda. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. É verdade. Quantos laços invisíveis Satanás não arma e Deus nos livra de todas. Quantas coisas mortíferas Satanás não prepara, só que elas não têm efeito sobre nós. Quantas coisas mortíferas através de calúnia, através da fofoca, através da inveja, só que a gente não é alcançado, pode até alcançar, mas não tem efeito sobre nós. Isaías já profetizou no capítulo 54, verso 17: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Já dizia o salmista, no Salmo 91, verso 7: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Em Atos dos Apóstolos 28, o apóstolo Paulo chega na ilha de Malta. Estava chovendo, fazendo frio. A fogueira estava quase acabando. O apóstolo Paulo vai pegar alguns gravetos para colocar no fogo, para o fogo não apagar. Quando ele está pegando os gravetos, diz a Bíblia que uma serpente morde a mão de Paulo e gruda nela. Mas o apóstolo Paulo sacode ela e lança ela no fogo. A Bíblia diz que os bárbaros começou a olhar para Paulo esperando que ele caísse morto. Se passou 1 minuto, 10 minutos, 20 minutos, e eles esperando, o efeito do veneno vai fazer efeito na vida de Paulo. Se passou 1 hora e nada, aleluia, você não pegou não, né? Mas a Bíblia diz que ele não morreu, não desmaiou e não ficou fraco. O que é que eu aprendo aqui? Deus permite a serpente até nos picar, mas Deus não permite o efeito dela alcançar a nossa vida. Glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo não bebeu, mas a serpente picou. E o que é mortífero que estava dentro da serpente passou por todo dele. Só essa palavra: não vos causará dano algum. Lá para cá e até levanta a mão direita para o céu em nome de Jesus. O diabo pode até fazer, até tocar, mas o que é mortífero não vai te causar dano nenhum. Você não vai morrer, você não vai desistir, não vai entregar os pontos, vai continuar glorificando, adorando a Deus, e Satanás vai ficar todo confundido. É para cair, é para morrer, é para desandar, é para voltar para trás. Aí você vai dizer: nenhuma coisa mortífera vai causar dano, porque esses sinais seguirão aos que creem. Foi a última. Porão a mão sobre os enfermos e serão curados.
que acreditar. E quem acredita, ora pelo enfermo. Se você não acreditar, nem vai. Mas quem acredita, vai. Eu demonstro que eu creio quando eu acho. Se eu digo, eu creio que se eu orar vai ser curado, então eu vou lá orar. Colocar a mão. Irmão, a mão é tão poderosa na Bíblia. A mão representa autoridade e transmissão espiritual. A mão tem um significado tão forte na Bíblia. Quer ver? No Salmo 144, versículo 1, verso 1 está escrito: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a batalha. Adestrar é preparar. As mãos é tão poderosa que o próprio Deus adestra, prepara, me ensina as minhas mãos e prepara para a peleja. As mãos servem para pelejar. A mão é tão poderosa e tem um significado tão importante que no Salmo 24, verso 4 está escrito. Versículo 3. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem estará no seu santo monte? Aquele que é limpo de mãos. Tiago 4:8 está escrito: limpai as mãos, pecadores. 1 Timóteo 2:8, o apóstolo Paulo vai dizer: quero que os homens orem em todo lugar, faça orações, intercessões e súplica por todos os homens, levantando as mãos sem ira e sem contenda. Tiago 4:28 está escrito: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe com as mãos para socorrer aquele que está necessitado. O apóstolo Paulo em Romanos 6:12 ele diz: não reine o pecado em vosso corpo mortal, e nem apresentei os vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Os membros é as mãos também. No Salmo 134, versos 2: levantai as mãos no seu santuário. As mãos é tão poderosa que através das mãos que nós separa para o ministério. Atos 13, a Bíblia diz que separaram Paulo e Barnabé, quando o Espírito Santo revelou, colocaram as mãos sobre eles, separaram eles e enviaram para o ministério. As mãos significa rendição perante Deus. As mãos significa dependência quando eu levanto perante Deus. E com as mãos eu coloco as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Como é que está as tuas mãos? Como é que está nossas mãos? Aleluia, como é que está as nossas mãos? As nossas mãos não é somente para comer e pegar alguma coisa. Com as minhas mãos eu levanto para adorar. Deus prepara as minhas mãos para pelejar. Eu tenho que entrar no céu com mão limpa. Eu tenho que limpar as minhas mãos. E ainda Salomão, no capítulo 6, verso 16 de Provérbios, ele escreve: 6 coisas Deus abomina, e uma delas, mãos que derramam sangue inocente. O que nós estamos fazendo com as nossas mãos? Ela tem que estar limpa, purificada, santa, para colocar a mão sobre o enfermo e expulsar a enfermidade. As nossas mãos têm que estar santificadas, separada para o ministério e para a obra de Deus. Amém? E a Bíblia diz que quando os discípulos foram pregando a palavra, Deus ia confirmando com sinais.
Deus fazia maravilhas pelas mãos de Paulo. Acredite. Coloque as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. Deus está precisando de homens e mulheres corajosas que acreditem nesses sinais. E como que eu mostro para Deus que eu acredito? Quando eu vou, quando eu coloco a mão, quando eu oro, então esses sinais vão seguir aos que creem. Senhor, meu Deus e eterno Pai, meu Deus Todo-Poderoso, nos ajuda a crer, Senhor, nesses sinais, para que eles possam nos acompanhar no ministério. É verdade, meu Senhor, porque o teu reino não é só de palavra, mas é também de poder. Coloca autoridade nas nossas mãos, na nossa vida. E nos ensina a acreditar, nos ensina a agir conforme está escrito, para que esses sinais nos acompanhem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.